Fala pessoal, aqui Fagundes com mais um vídeo para vocês, vídeo de pré-jogo, amanhã 5 horas da tarde o Barcelona joga a ida da semifinal da Copa do Rei contra o Saber Sufrir. Pois é, senhores, mais um ano jogando essa semifinal de Copa do Rei contra o Atlético de Madrid. É isso mesmo, não foi? Ano passado foi contra o Atlético de Madrid, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, 2 anos seguidos, né? 2 anos seguidos. É difícil de acontecer, mas na Espanha tudo é possível. Na Espanha tudo é possível. Uma partida que não será fácil. O Barcelona tem desfalques, a gente já sabe do desfalque de Pedro, já sabe do desfalque de Gavi. Rafinha, dando aqueles 10 dias ali. Eu tava esperando o Rafinha fora, tá? Eu não sei por que a galera ficou esperando o retorno de Rafinha, porque falaram em 10 dias. Aí hoje na coletiva o cara fala, falaram uma semana. Não, o comunicado falou uns 10 dias. Então assim, eu tava esperando que Rafinha não ia chegar. Mas tem a baixa também de Rashford, que aquele toque que ele sofreu no joelho naquela pancada ali, não vai jogar essa partida de amanhã. Então o Flick tem algumas dor de cabeças aí para arrumar o 11, além da dificuldade que a partida vai impor. A gente sabe que nunca é fácil jogar contra o Atlético de Madrid, por mais que o Barça de Flick jogando contra o Atlético de Madrid talvez seja o Barça que consiga criar mais chances de gol, né? Mas é um time complicado, mais uma pedra aí no meio do caminho na frente de outro título e a gente vai ter que superar. 2 jogos e de volta amanhã na casa dos caras, tá? Antes de falar mais sobre esse pré-jogo, eu quero agradecer aos membros, agradecer a todo mundo que está aqui. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo suporte. Estou trabalhando para aumentar a frequências de vídeo, tá? Estou trabalhando para aumentar a frequências de vídeo nesse canal, que eu sei que a galera pede, muita galera cobra. E eu espero mudar isso em breve, tá? Só estou terminando de resolver umas coisinhas e eu espero mudar em breve, tá? Muito obrigado pelo apoio, pelo suporte. Se você quiser ajudar a somar, botãozinho seja membro e será muito bem-vindo no grupo da gente lá do Telegram, tá? No mais, roda a vinheta pra gente falar desse jogo de amanhã. Eu não sei se eu falei a hora do jogo na intro, tá? 5 horas da tarde, amanhã, 5 horas da tarde. Senhores, vamos jogar contra o Saber Sufrir, né? O Saber Sufrir, o Atlético de Madrid, do Cholo Simeone, um time aí que é um time que dá sempre trabalho. É um time cascudo, é um time pesado, é um time que, quando o Barça e o Madrid não estão bem, é danadinho para beliscar La Liga, né? É desse jeito, ele fica sempre de olho aí, esperando uma oscilação dos dois gigantes da Espanha, tá? Falando nisso, né, não é o que está acontecendo agora, pelo menos a nível de pontuação com os gigantes da Espanha, né? O Barcelona está jogando muito bem, o Madrid vai pontuando. Então, assim, para o Saber Sofrer, esse campeonato espanhol aqui tá muito difícil, tá? Tá em terceiro colocado, com 45 pontos. Então, aí, essa Copa do Rei ganha uma importância maior para eles. Ganha importância maior. Não que a gente não tá ligando, pelo amor de Deus, né? A gente sempre quer ganhar todos os títulos, mas as coisas aqui na La Liga ficaram complicadas por Saber Sofrer, tá? 12 pontos de diferença para o Madrid, 13 pontos de diferença para o Barcelona. Um trabalho de longa duração aí que tem o Cholo Simeone, ataca no 4-4-2, tem hora que muda para 4-3-3, tem hora que defende com linha de 5, tem um treinador que tem seu time na mão. Por mais que às vezes tenha algum atrito ou outro com outro atleta e tal, estou escutando alguns rumores que a relação com o glorioso Julian Álvares não está muito bem. Julian Álvares, que parece que era dúvida para essa partida, mas vai acabar jogando, foi substituído no intervalo do jogo do final de semana contra o Betis. Esse Atlético de Madrid, que eliminou o Betis na fase anterior de Copa do Rei, jogando talvez uma das melhores partidas do Atlético de Madrid nessa temporada, passou por cima do Betis, foi 4-0, 5-0, estreou Lukman, é ex-Atalanta, tá? Aquele ponta lá, muito bom de bola, tá? O nigeriano, se eu não estou enganado, estreou muito bem e é uma arma para esse jogo, tá? Aí, eles jogaram contra o Betis, na Copa do Rei, deram uma sapatada no Betis, eliminou. Chegou no jogo da La Liga, perdeu de 1-0. Foi isso mesmo, foi? Foi isso mesmo. Na última rodada, perdeu de 1-0 pro próprio Betis. O próprio Betis é a magia dos times do Campeonato Espanhol. Então, assim, aí mais distanciou mais ainda na tabela da La Liga. Então, assim, amanhã é foco total que eles vão ter nesse jogo de Copa do Rei. O Barcelona precisa ter um foco muito importante, porque a partida é uma partida de 180 minutos. Eu sei que o nosso jogo é de risco, eu sei que o nosso jogo é para frente, eu sei que o nosso jogo expõe bastante o time e eu já sei como é que acontece. Eu já sei. Ah, vai tomar o gol do Atlético de Madrid? Eu tô sabendo, tá? Eu tô sabendo, não é informação em primeira mão aqui que vocês estão me passando, não. Eu já sei. Só que a gente tem que saber que o jogo é jogado em 180 minutos. Então tem que saber a hora certa de atacar, a hora certa de frear, a hora certa de se arriscar.
em certos pontos da partida, tá? Então é muito importante ter essa gestão mental, sabendo que a partida é jogada em 180 minutos e a volta será no Camp Nou, na casa da gente, tá? Gente, coletivo do nosso glorioso Hansi Flick, vocês sabem como é que funciona o protocolo. Eu boto a fotinha dele aí para vocês não ficarem olhando a minha cara de paca e leio as interações mais destacadas. Ele fala sobre os lesionados, tá? Ele fala, olha, temos que tomar conta dos jogadores. Se eles não estão bem, eles precisam se recuperar. E é claro que eu não estou feliz com isso, mas é assim que as coisas são, tá? Sobre o Atlético de Madrid, eu vi o jogo dele contra o Betis da Copa do Rei e eles jogaram muito bem. Vem fazendo um trabalho fantástico e será uma partida muito difícil. Foi até perguntado sobre o gramado do Atlético de Madrid, que os próprios jogadores do Atlético de Madrid, talvez, eu acho que foi Coque e Griezmann, reclamaram da qualidade do campo. Ele falou bem assim, se perguntaram para a Flick se ele está preocupado com isso. Ele falou, pô, se isso de fato for uma coisa, realmente é uma pena. O campo precisa ser cuidado para preservar o espetáculo, tá? Foi perguntado sobre 180 minutos com a ida fora de casa, a volta em casa. Ele falou, temos que jogar com inteligência. Vale vaga na final. São 2 jogos que temos que estar preparados para isso, tá? Foi perguntado sobre Araújo. Araújo, que eu tô pensando até em fazer um vídeo para vocês aqui, que fez, concedeu uma entrevista ao Mundo Deportivo falando de saúde mental, falando das adversidades que ele passou. Saiu só um cortezinho, né? E foi sobre esse corte que o Flick falou, mas acho que hoje já saiu. Tem entrevista de Deco, de Araújo, vou ver se eu faço um vídeo desse negócio tudo. Só tô organizando umas coisinhas na minha mente, tá, pessoal? E eu vou ver se eu faço esse vídeo pendente para você. Foi perguntado sobre essa situação de Araújo, né? Que Araújo falou que ficou basicamente 1 ano e meio com ansiedade, que evoluiu para uma depressão. O Flick falou o seguinte, quando ele falou isso pra gente, para o treinador, para o staff, para o time, a gente sabia que a gente teria que dar todo o suporte para ele. Ele é um jogador muito forte, é uma pessoa muito forte, mas sabemos da pressão que se tem no mundo do futebol. Temos que cuidar dos nossos jogadores. Não só eu, todos os treinadores precisam cuidar e ter mais responsabilidade com os seus jogadores, tá? Vou perguntar também um negócio que para mim é uma das coisas mais estúpidas do mundo, sobre críticas por Barcelona não ter pego nenhum time de primeira divisão para chegar aí na semifinal da Copa do Rei. Ele falou bem assim, pergunta para o Madrid. Pergunta para o Madrid. Aí eu chego e pergunto para vocês, que culpa que o Barcelona tem se o time da segunda divisão eliminou o time da primeira divisão? Que culpa? Celta de Vigo caiu pelo meio do caminho, Real Madrid caiu pelo meio do caminho, que culpa que a gente tem? O sorteio caiu contra esse time, poderia ter caído contra o time da primeira divisão, se o time da primeira divisão não cai. Aqui os negócios ficam desprestigiando. Sabe qual é que acontece? O que me incomoda? O que me incomoda não é a mídia espanhola ficar fazendo essas coisas, falando sobre essas coisas, a mídia madridista. O que me incomoda é pegar torcedor do Barcelona. O torcedor pegar, falar bem assim, por exemplo, como se o Barcelona fosse eliminado pelo Atlético de Madrid agora na semifinal, fosse a coisa mais absurda do mundo, o que é algo que pode acontecer. O Atlético de Madrid é pesadíssimo, por mais que o Barça de Flick jogue muito bem contra o Atlético de Madrid, não deixa de ser um time cascudíssimo, pesado, copeiro, adora essa situação que a pressão tá toda do outro lado. Aí aparece aquele torcedor do Barcelona que tá infectado pela mídia madridista e fala bem assim, aí, quando pegou um time de primeira divisão, caiu. É isso que me incomoda. Me incomoda o torcedor do Barcelona cabeça fraca. Como se o time da segunda divisão também não pudesse eliminar a gente, né? Como se tivesse passado com folga. Se a gente já eliminou os outros, eliminou outros lá, a gente teve que lutar para passar também. É futebol, senhores, é futebol. Tem dia que não é dia. Tem dia que não é dia e começa aí, e aí você cai, não tem o que fazer, tá? Foi perguntado também sobre o nível de Koundé que realmente não tá jogando no mesmo nível da temporada passada, tá? Ele falou, o jornalista perguntou isso, tá no nível mais baixo, tá? O que é que você acha disso? Ele falou, olha, Koundé é um lutador. Às vezes acontece. Você não está no seu melhor dia, mas ele está sempre lutando, tentando se recuperar, mesmo na partida. Quando comete um erro, ele tem a mentalidade forte para tentar continuar e recuperar. E eu gosto muito da sua atitude e mentalidade. E ainda mais sabendo que essa partida será uma partida muito difícil. Pode ter um embate contra o Lukman ali na frente dele e tal, mas eu tenho toda a confiança no Julius Koundé e gosto muito da sua mentalidade. Senhores, 11 para amanhã, né? Temos a baixa de Pedri, temos a baixa de Gavi, que já voltou a trabalhar em campo, Gavi, tá? Esqueci de falar isso. Temos a baixa de Rafinha e temos a baixa do Rashford. Então coloquei esse 11 aí, tá? João Garcia, Koundé, Kubasi, Eric Bailly, De Jong, Caçador, Olmo, Yamal, Fermin e Ferran. Coloquei esse 11 aí porque Lewandowski foi titular 2 jogos seguidos. Resolvi colocar o Tubarão aí, tá?
Aquele time meio assimétrico, né, com Fermin e Olmo ali meio trocando de posição, que a gente não tem um ponto certo para essa partida aí, nem Rafinha, nem Rashford tá aí. Ah, porque você não coloca Lewandowski de 9 e coloca Ferran do lado? Poderia. Deixa para vocês essa escalação aí, tá? De Jong, Caçador, dando continuidade para Caçador. Retorno de De Jong, dando continuidade para Caçador. Depois daquela partida muito boa que ele fez contra o Mallorca na rodada passada. E além de defesa, essa daí, tá? Com Deco, Baci, Eric Balde. Ô, Igor, por que você não colocou Araújo para um embate contra o glorioso Sorlote? Porque se Sorlote tiver 2 chances contra o Barcelona, ele faz 4 gols. Porque eu tava vendo a coletiva do Simeone, tava vendo um jornalista ensaiando o 11 do Atlético de Madrid, e possa ser que eles vão com um trio de ataque, que eles vão com Griezmann, Julián Álvares e Lookman, que o Sorlote pode ser uma arma para o segundo tempo. Então, assim, eu falei, então deve ser isso aí mesmo. Os caras já tem um desfalque lá do Barrios no meio campo, tá? Tem o Cardoso também que tá fora. Então, vamos com essa zaga aí um pouco mais... A zaga que tem a melhor forma da gente na temporada, né? A melhor dizendo. Então é isso. Senhores, pré-jogo simples para vocês aqui, tá? Desculpa a ausência aí, que eu tô resolvendo umas coisinhas aí, tanto na mente quanto na vida. Desculpa a ausência aí de vídeo no canal. Prometo que eu vou me organizar para ser um produtor mais frequente. Como torcedor, eu sou o número 1. Como produtor de conteúdo, eu fico devendo bastante, tá? Eu prometo para vocês que eu vou melhorar nessa faceta. Jogo amanhã contra o Saber Sofrer, 5 horas da tarde. Partida complicada, jogo complicado, eliminatória de 180 minutos e mais, né? Acréscimos, pênaltis, se as coisas degringolar. Sabemos como é que funciona esses jogos eliminatórios. O Atlético de Madrid adora esse cenário. O Atlético de Madrid de Simeone adora esse cenário, que a pressão tá do lado do outro time, ele chega, faz o seu ali, fecha, tal. Então, assim, sabemos que vamos sofrer gols. É muito bom ir para o campo já sabendo isso, porque pelo menos a gente não fica frustrado. Eu tô assim de cabeça, tá? Agora a gente tem que fazer mais gols do que sofrer. E não esquecer que é uma eliminatória de 180 minutos. Tem uma volta em casa para se decidir. Cuidado para não estar perdendo de 2-1 o jogo, um exemplo. Está perdendo de 2-1, 75 minutos. E se arriscar como se fosse os últimos minutos da final da Copa do Rei. Tá entendendo? E se arriscar como se fosse os últimos minutos da final da Liga dos Campeões. Se arriscar como se fosse os últimos minutos da final da Copa do Mundo. Às vezes tá perdendo de 2-1, vá sem tanto risco. Por quê? Porque se tomar um 3-1, a volta em casa vai ter que escalar um Everest. Então, a sabedoria. Sabedoria, pensa no jogo, pensa na eliminatória, jogue com coragem, jogue para frente, sim, mas sem desespero. Eliminatória em 180 minutos. Ida na casa dos caras e volta na casa da gente. É isso que a gente tem que ter em mente. É isso que a gente tem que ter em mente para não tomar gol bobo, para não ser displicente, para não fazer uma boa gestão de posse, para não entender os tempos que a partida está pedindo. Ainda mais em jogo que você não tem Pedri. Então você tem que estar mais atento ainda na gestão de tempos, tá? O espaço está aberto para vocês aqui. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre o jogo, sobre alguma coisa que eu falei na coletiva, alguma correção que às vezes eu esqueci que algum jogador estava suspenso e botei no 11, que às vezes vocês... Tem hora que vocês erram também, tá? Tem hora que vocês erram também. E coloca aqui nos comentários o que vocês quiserem. Eu espero estar aqui amanhã fazendo um pós-jogo. Da vitória seria legal. Da vitória seria legal. Mas um pós-jogo de, no mínimo, com condições da gente chegar na casa da gente e uma vitória simples ser suficiente para a gente se classificar, tá? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.